Fala galerinha, quem está falando com vocês é Adriano Marques e hoje a gente vai iniciar o estudo de geometria espacial. Bom, o primeiro elemento que a gente vai estudar de geometria espacial são os poliedros. E o que é um poliedro? Bom, poliedro é um sólido geométrico formado por polígonos, certo? Você vai ter um elemento, um sólido geométrico formado por polígonos. E eu tenho dois exemplos aqui. Eu tenho esse daqui, certo? Que é um paralelepípedo, uma coisa assim do tipo, né? Formado por quadriláteros. E eu tenho esse aqui, esse H. Ou eu posso fazer dessa maneira, não vai importar. Ele está sendo formado por polígonos, certo? Todos os dois são poliedros. Qual é a diferença básica entre eles? A diferença básica é que ele é chamado de convexo e o outro ele é um não convexo. E como é que eu sei quem é convexo e não convexo? Esse conceito vem de geometria plana, conceito de ser convexo ou não convexo. O que eu faço para verificar se o polígono ele é convexo ou não? Eu marco dois pontos, né? No caso não polígono, no poliedro, eu pego dois pontos desse poliedro, qualquer dois pontos, e quando eu ligar, fazer uma reta entre esses dois pontos, essa reta tem que estar dentro do poliedro. Então, se eu marco um ponto aqui embaixo e eu marco aqui em cima, ele vai estar dentro ainda, essa reta. Por isso é chamado de polígono convexo. Bom, se eu pegar um ponto aqui nessa região e eu marcar um ponto nessa região aqui, essa parte aqui, ela vai estar fora. Então, ele vai ser um polígono não convexo, certo? Então, quando eu tiver alguma região, se eu ligar dois pontos, traçar uma reta entre esses dois pontos e alguma parte dessa reta ficar fora do meu sólido, então ele é um sólido não convexo, né? No caso, o sólido que eu estou falando, um poliedro, certo? Então, vamos tratar, né? Vamos trabalhar basicamente com os poliedros convexos. E para todo poliedro convexo, ele tem os seus elementos. Quais são os seus elementos? Temos, e os não convexos também, temos face, vértice e aresta. Vamos lá aos poucos. Face. A face é o polígono, certo? Nesse caso aqui, essa parte que eu estou marcando de roxo, né? Essa parte do poliedro é a face. Se você for verificar, quem é a aresta? A aresta é a limitação do meu polígono, né? Do polígono que faz parte, que forma esse poliedro. Então, eu tenho a face, que é a região, né, do polígono que está sendo formada, a aresta, que é a limitação, né, e o vértice, que é a junção das arestas, certo? Então aqui, os elementos que são importantes vocês saberem são vértices, arestas e face. O não convexo, ele tem vértice, aresta e face? Sim, tem sim, ó. Tá aqui uma das faces dele. A aresta, eu posso, por exemplo, pegar essa aqui é uma aresta. E o vértice, eu tenho esse daqui, né? Na verdade, eu tenho vários. Mas eu vou pegar esse aqui, por exemplo. Eu tenho esse aqui também. Eu tenho vários exemplos que a gente pode pegar por aí, certo? Bom, o que trabalhamos basicamente com os polígonos convexos
é a relação de Euler, ou como alguns professores, algumas pessoas falam, Euler, né? Qual é a relação de Euler? É que o número, quando você tem um poliedro convexo, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Isso serve para todo e qualquer poliedro convexo, certo? Então, para você decorar aqui essa fórmula, pense assim, vamos fazer amor a 2, fica mais fácil para você decorar. É um decoreba que vale a pena. Bom, e aí você sempre vai ter questões que você vai dar informação, né? De vértices, de faces, de arestas, e você consegue aplicar essa fórmula. Bom, além de um poliedro ele ser classificado como convexo ou não convexo, ele pode ser considerado como regular. E qual é a ideia de ser regular? Ele ter a quantidade de faces iguais, certo? Todos têm as faces, têm o mesmo número de arestas, né? Se todas as faces têm o mesmo número de arestas, ele vai ter as mesmas faces. Isso é um poliedro específico, que ele é chamado de poliedro de Platão, certo? Esse poliedro de Platão ele é muito importante porque são os que são mais trabalhados, são mais explorados, vamos falar assim. E ele tem uma relação, né? Eles são poucos, na verdade, são 5. Quais são eles? Bom, para ficar mais fácil o entendimento, a gente vai recorrer a outro fator de decorar. Pense no TOD. Como assim TOD? São as iniciais dos nossos poliedros, que são o tetraedro. Tetraedro ele vai ter 4 faces iguais, né? Faces triangulares. Tem o hexaedro. O hexaedro é muito conhecido por vocês como cubo, né? Ele tem faces quadrangulares. Octaedro. Bom, o octaedro ele possui faces triangulares também. O dodecaedro, que ele tem faces pentagonais, e o icosaedro. O icosaedro ele tem faces triangulares. Vamos organizar aqui para todos os elementos sejam listados, certo? Então, esses são os poliedros, né? Poliedros de Platão, e os poliedros podem ser de Platão ou não, né? Se são de Platão, são esses aqui que estão sendo mostrados para vocês. Os poliedros podem ser considerados regulares ou não, convexos ou não, certo, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro para vocês, e muito obrigado e tchau!